Voltamos. Vamos dar um pouquinho de concordância nominal. Eu acho que você deve estar pensando, meu Deus do céu, isso novamente. Novamente, porque é um assunto que vai cair em qualquer prova que tu fizeres, por aí afora, tá certo? Então, o que é que você vai fazer? Concordância nominal. Artigos, adjetivos, pronomes numerais concordarão com o substantivo em gênero e em número, tá certo? Lembra sempre disso. Vamos embora? Material. Vocês sabiam que obrigado também é um adjetivo? Lembra do que eu falei? Existem palavras em nossa língua que exercem a função de adjetivos e nós não sabemos. É comum nós trocarmos essa relação, principalmente quando se fala na palavra obrigado. O que é que vai acontecer? Se eu sou uma mulher, eu sou a referência feminina, então quando eu vou falar obrigada. Se a referência for um homem, obrigado, tá certo? Muitas vezes as pessoas confundem essa construção. De que forma? Acha assim, se eu estou falando com uma mulher, então eu vou falar obrigada. Se eu estou falando com um homem, então eu vou falar obrigado. Nada disso. Se eu sou mulher, obrigada. Se é um homem, obrigado. E se forem duas mulheres, se a referência for plural, obrigadas. Se for homem, homens, melhor dizendo, obrigados. Professora, fica muito feio. Mas lembra, muitas vezes aquilo que é feio em nossa língua é o que é correto. Tá bom? Material, vamos ver. Obrigado, obrigada. Concorda em gênero, olha aí, e número com a pessoa que está agradecendo. Pois isso significa grato, reconhecido ou penhorado. Lembra, a pessoa da referência, se for feminino, então, obrigada. Se for masculino, obrigado. Olha aí. Ele disse muito obrigado. Ela disse muito obrigada. Vamos muito bem, obrigados. Aí você diz assim, ô gente, professora, obrigados aí concordou com vamos? Não. O nosso sujeito, que é a referência, que é, na verdade, é aquela relação substantiva, está oculto, não é? Vamos ao material, vamos ver. Olha aí. Nós vamos bem. E agora? Obrigados. Fica feio demais, professora, mas é assim mesmo, tá? Referência plural, obrigados. Referência ou obrigadas, né? Se for mulher, se for homem. A referência sendo feminino singular, obrigada. Sendo feminino plural, obrigadas. Se a referência for masculino singular, obrigado. E se for masculino plural, obrigados. Tá certo? Lembra disso. Regra geral, para não perder uma questão bobinha. Material, vamos lá. Ela agradeceu em nome de, olha gente, todas as mães, dizendo ao prefeito, muito obrigadas pelo que Vossa Excelência fez por nós neste clube. Aí você agora diz assim, e por que ela não falou muito obrigada, se a referência é ela? Preste atenção ao contexto. Ela agradeceu em nome de todas as mães. Então, na verdade, ela está reproduzindo aquilo que foi dito pelas mães. Então, muito obrigadas. Tá certo? Fica muito elegante. Lembra disso. Vamos embora, material. Sóis, sóis. Sóis, sóis. Vamos lá. Quando só é um adjetivo, significa, então, sozinho. Segue a regra geral. Concorda em número com a palavra a que se refere. Aí você diz, mas a regra geral não é gênero e número? Sim, mas só aí não tem o feminino. Não flexiona em gênero, mas flexiona em número, tá bom? Vamos embora. Quando significa apenas, somente, unicamente, é advérbio. Se é advérbio, é invariável. Na prática, ela está só. Ela está sozinha. Olha aí. Elas estão sós. Mais uma vez, elas estão sozinhas. Os convidados só querem café, ou seja, os convidados querem café somente. Agora, é advérbio e sendo advérbio, não flexiona. A locução a sós
né, que é uma locução adverbial, também é invariável e significa sem mais companhia. Olha só, Paulo ficará sem mais companhia por uns instantes, ou seja, Paulo ficará a sós. É então uma locução adverbial, portanto, segue a regra geral. É advérbio invariável. Não esquece. Continuando, vamos lá. Anexo apenso incluso. Vamos marcar? Anexo apenso incluso. São palavras que funcionam como adjetivo. Então, se funcionam como adjetivo, seguem a regra geral. São variáveis e concordam com a palavra que se refere. Quando eu falo concordam com a palavra que se refere, essa palavra, então, é o nosso substantivo. Os documentos seguem anexos ou apensos ou inclusos. Lembra, referência está, então, no masculino plural, todos concordarão com o substantivo a que se referem. Ficarão também no masculino plural, tá? Anexa, apensa, inclusa, segue a fotografia. O que foi que aconteceu aí nesse exemplo? Apenas uma troca, né, de posição, tá? Então, se eu troquei a posição aí da referência, a minha construção está em ordem inversa, mas a regra é a mesma. Se são adjetivos e fazem referência a um substantivo, regra geral. Concordarão com o substantivo em gênero e em número, tá bom? Vamos embora, material. Fotografia aqui, então, está no feminino singular, seguindo a regra geral, os adjetivos da referência, todos também no feminino, então, singular. Agora, a expressão em anexo é invariável, porque compõe também uma locução adverbial. As cartas seguem em anexo. Vamos marcar? Locução adverbial, portanto, segue a regra geral, é invariável. Kit é um adjetivo, tá? Portanto, variável, significa livre e desobrigado. Muitas vezes nós temos o hábito de dizermos assim, eu já paguei todo o meu apartamento, o apartamento está quitado. Gente, essa construção não existe. Na verdade, o apartamento está quiti, tá certo? Nada de dizer que o apartamento está quitado. Essa construção aí não existe em nossa língua. E existe, mas em outra formação, tá? Mas, na referência de livre, não é quitado, é quite. Nós estamos quites, tá? Nós estamos livres, nós estamos desocupados, tá bom? Continuando, vamos lá. Desocupados, nós estamos desobrigados de alguma coisa. Então, vamos lá. Ela está quite com todos os credores. Olha a referência. Ela, então, quite aqui, ó, singular. Nós estamos, olha mais uma vez, quites com nossos credores. Qual é a minha referência, gente? Nós. Então, está aí, plural. Esquece o quitado, tá bom? Continuando. Meio. Olha só. Vocês já ouviram quando as pessoas, geralmente são as mulheres, falam assim, olha, não me perturbe que hoje eu estou meia estressada. Na verdade, quando você flexiona esse meio, você está dizendo que a pessoa está metade estressada, não é? Por que isso? Quando a nossa referência é um adjetivo, é um verbo ou um advérbio, esta construção não é um adjetivo, e sim um advérbio. Entenderam não, né? Olha só, a regra geral diz assim, regra de concordância nominal. Artigos, adjetivos, pronomes e numerais deverão concordar com o substantivo a que se referem. Perfeito. Se a tua referência for um verbo, ou um adjetivo, ou um advérbio, aquele elemento que até então eu classifiquei como um adjetivo, melhor dizendo, passa a ser um advérbio. Sendo o advérbio, não flexiona, nem gênero, nem número. Então, na verdade, quando você está meia estressada,
houve erro de concordância nominal. Estressada é um adjetivo, portanto, meio aí é advérbio. E sendo advérbio, não flexiona. Entenderam agora? Vamos material, vamos lá. Meio, a palavra meio ou suas variações pode funcionar como numeral fracionário, pode funcionar como adjetivo ou pode funcionar como advérbio, apresentando os seguintes comportamentos quanto à concordância com a palavra que se refere. Vamos ver. Como numeral fracionário é variável, até porque nós já sabemos, numeral recebe a flexão. Então, 1 meio, 3 meios, meio melão, meia maçã, meio dia e meia, 3 meias garrafas de vinho. Repetindo a regra, como numeral fracionário, então vai flexionar. É variável. Tá aqui. Como adjetivo, o que é que acontece? A regra é a mesma. Como adjetivo, é também variável e significa incompleto, inacabado. Presta bem atenção. Esboçou um meio sorriso. O enfermo teve uma meia síncope. É um homem de meias palavras. Vamos só corrigir isso aqui. É um homem de meias palavras. Então, como numeral ou como adjetivo, seguirá a regra geral. É flexionado. Agora, sendo, então, advérbio, é invariável e significa um pouco. Ela está um pouco, olha aí, deprimida. Eles ficaram um pouco tontos com a notícia. Repetindo, meio só flexiona se estiver em função de numeral ou de adjetivo. Em função de advérbio, não esquece, é palavra invariável. Continuando, vamos lá. Bastante também é uma palavra que pede muita atenção. Por que isso? Você vai observar qual é a referência da palavra bastante. Se a tua referência for um substantivo, então bastante vai flexionar para concordar com o substantivo. Se a tua referência for um adjetivo ou um advérbio, bastante não pode, então, flexionar. Bem como um verbo, né? A referência. Bastante não pode flexionar porque exerce a função, então, de advérbio, tá certo? Na prática, como isso fica? Vamos embora. Material. Como pronome indefinido ou como adjetivo, concorda com o substantivo a que se refere. Isso aqui é a regra geral, tá certo? Como advérbio, é invariável. Perceba, há bastantes livros para sua consulta na biblioteca. Bastante aqui, então, exerce a função de pronome. Não importa a construção, não é? A classificação, melhor dizendo. É pronome, vai flexionar. Há bastantes livros. Aí você diz assim para professor, isso fica tão feio, não é? Ô, professora, bastantes livros, a gente não fala assim. É exatamente por esse motivo que nós achamos que está feio, porque nós não temos o hábito de falarmos desta forma, não é? Nós não temos o hábito de flexionarmos o bastante. Por isso que você acha que está feio. E no mais, associa o feio ao errado. Não é bem assim, cuidado com isso. Vamos embora, material. Trouxeram 2 procurações, bastantes. Olha aí, mais uma vez, a referência estando no plural, então o adjetivo vai ao plural. Elas estudaram bastante. Olha, a referência agora é um verbo, não é? Então, bastante aqui exerce a função de advérbio. Elas são bastante inteligentes. A referência agora é um adjetivo. E sendo adjetivo, bastante aqui equivale a um advérbio. Sendo advérbio, lembra, não pode flexionar, tá bom? Continuando. O mesmo ocorre com as palavras muito, pouco, caro, longe e outras que podem aparecer em classes morfológicas diferentes. Presta bem atenção. Pesquisou em muitos
livros e em muitas fontes. Houve a flexão, porque a nossa referência é um substantivo. Então, segue a regra geral. Marca substantivo. Elas pesquisaram muito. Olha agora. Até encontrar o que queriam. Agora, o que vai acontecer? A minha referência é um verbo. Está aqui. Sendo advérbio, não vai flexionar. Não é? Continuando. Eles têm, mais uma vez, olha só, poucos amigos e poucas lembranças. O que é que acontece? A minha referência é o substantivo, flexionando, então, para concordar. A próxima questão diz, estas são as máquinas mais caras da fábrica. Então, aqui, caro agora exerce a função de adjetivo. Segue a regra geral. As máquinas custaram, olha agora, gente. A referência é um verbo. Tá vendo aqui? Então, as máquinas custaram caro. Caro, então, é um advérbio, não flexiona, portanto. Tá? Cuidado com isso aí. Continuando. Leso, vamos marcar? É um adjetivo e, sendo um adjetivo, segue a regra geral. Concorda em gênero e número com o substantivo ao qual se refere, tá? Agora, cuidado para não ler leso, tá? Não é leso, não, é leso. O E é fechadinho. Aqui no Nordeste nós temos essa gíria, né? Esse regionalismo, melhor dizendo. Leso é aquela pessoa que está fora de si, que está um pouquinho demente, tá? Leso, no caso. Leso aqui é um adjetivo, tá? Continuando, vamos lá. Crime de lesa pátria. Nada de lesa, viu, gente? Lesa. Então, crime de lesa pátria não existe. Esse E aqui é fechadinho. Crime de lesa pátria. Pátria aqui, por ser feminino singular, então vai pedir a sua construção em relação ao adjetivo, também no feminino singular. A mesma coisa acontece com patriotismo. Eu tenho masculino singular, então o leso automaticamente no masculino singular, seguindo a regra geral. Outro detalhe que a gente tem que dar uma certa atenção é quanto ao possível, tá certo? Por que isso? Quando eu trabalho possível em relação a superlativos, eu tenho que prestar atenção para a flexão, ou seja, a flexão do possível dependerá do uso do artigo ou de outro determinante, tá certo? Eu coloquei aqui o emprego do artigo, mas pode ser outro determinante, singular ou plural. Aí você diz assim, professor, eu não entendi, foi nada. Olha só, vamos ver como fica isso aqui na prática. Ele tentou trazer o maior número de provas possível. Note que aqui eu utilizei o superlativo maior. Maior aqui está acompanhado do determinante o. O que vai acontecer? A referência do possível não será provas, e sim este determinante. O que isso quer te dizer? Se este determinante estiver no singular, o possível também deverá ficar no singular. Nada de colocar plural por causa de provas, não. Havendo o superlativo, a flexão do possível será com o determinante do superlativo e não com o substantivo. Vamos ver outro exemplo. Ele apresentou olha a flexão, melhores provas, agora sim, olha só, possíveis. Mais uma vez, repito, possível não está concordando com provas, e sim com o determinante do superlativo. As portas ficaram mas bem fechadas, olha aí, as portas ficaram mais bem fechadas possível, singular mais uma vez, devido à presença do artigo também no singular. Fui à feira e comprei os maiores melões possíveis. Não esquece, possível não concordará
com o substantivo, mas com o determinante do superlativo, tá certo? Na prática, vamos ver isso aí em outro exemplo. Olha só, eu digo a você assim, comprei revistas o mais caras, gente, possível, tá certo? Por que isso? Porque o meu possível concorda com o, que é o meu artigo. O elemento que acompanha o superlativo, né? O emprego do superlativo. Nada de flexionar para concordar com caras, nada disso. Tampouco com revistas, nada disso. Agora, se eu disser, comprei revistas flexionando as mais caras, automaticamente possível passa a ser possíveis. Aí vem a pergunta de Rafael. Professora, flexionei possível para concordar com revistas? Não, Rafa, você flexionou possível para concordar com o determinante do superlativo, tá? Vamos marcar aí. Determinante. Tá certo? Continuando, vamos lá. Alerta menos pseudo. Presta atenção. Tu já ouviste quando algumas pessoas falam assim? Na festa havia menos pessoas. Dói, não dói? Pois é. Menos não flexiona. Alerta não flexiona. Pseudo não flexiona. Só um detalhezinho aqui, um detalhezinho ali, mas a princípio não flexiona. Vamos ver a regra. Alerta menos pseudo são invariáveis. Os soldados estão alerta. É um advérbio, né? Que significa em atitude de quem vigia. Então, os soldados estão alerta. Havia menos pessoas nas ruas daquele dia. Então, pronome indefinido, não flexiona. Trata-se de pseudo-revelações. É um prefixo grego com hífen antes de HRS ou vogal. Então, o que é que eu vou lembrar? Se eu tenho alerta, menos e pseudo, eu tenho, então, palavras invariáveis. Qual é o detalhe? A palavra alerta, lembra que eu falei? Salvo um detalhezinho. Então, a palavra alerta pode aparecer também como um adjetivo, em uma função de adjunto adnominal, não como predicativo, tá certo? Nesse caso, ou seja, aparecendo como adjetivo, ele vai flexionar em número, já que é de 2 gêneros. Então, como fica a construção? Nada lhes escapa. São homens alertas. Olha aí. Seguindo, então, a sua função de adjunto adnominal, seguirá a regra geral, concordando com o substantivo a que se refere. Continuando. A expressão à custa de. Então, vamos ver. A expressão à custa de, que significa com sacrifício, dano ou prejuízo de, bem como a expensas de, olha, é invariável. Não existe a forma às custas de. Presta bem atenção. A palavra custas, usada no plural, quer dizer despesas feitas em processo judicial, mas não forma qualquer expressão idiomática, tá certo? Isso quer dizer que a construção à custa de não recebe flexão. Terminou o trabalho à custa de muito esforço. O preguiçoso rapaz vive à custa de o sogro. São construções, então, invariáveis. Muito bom. Continuando. Um e outro, num e noutro. Vamos marcar? Um e outro, num e noutro. O que acontece? Após essas expressões, o substantivo fica no singular e
Havendo adjetivo ou verbo, o adjetivo vai para o plural e o verbo pode ir para o plural ou ficar no singular. Na prática, como é que isso acontece? Vamos lá, olha só. Uma e outra é a minha expressão. Na sequência, questão. Substantivo, então, no singular. Na sequência, fáceis. Adjetivo, que ficará ou no plural ou no singular. Você é quem decide. Aqui nós optamos pelo plural. Perfeito. Abaixo, a mesma construção. Questão, que é o meu substantivo, no singular. E agora, eu optei na construção da sequência pelo verbo, olha só, no plural ou no singular. Tá certo? Então, vamos lá. Após essas expressões, o substantivo fica no singular e, havendo o adjetivo ou o verbo, o adjetivo vai ao plural e o verbo singular ou plural. Tá certo? Num e noutro. A minha expressão. Caso é o substantivo no singular, mais o adjetivo no plural, não é? E na sequência percebíamos aí, então, pede o meu plural. No e noutro caso esporádicos, percebíamos a diferença. Um e outro, olha o substantivo no singular, olha o verbo, costumava no singular também, ou no plural, fazer suas lições, tá certo? Na verdade, aqui nós trabalhamos tanto com concordância nominal quanto com concordância verbal. A nossa concordância nominal nos remeteu a quê? A construção uma e outra, questão fáceis, tá aqui. Num e noutro, caso, esporádicos, um e outro, aluno, está aqui. Foi a minha concordância nominal. Então, não esquece, as expressões um e outro, no e noutro, vai pedir substantivo no singular, adjetivo no plural e o verbo ou no singular ou no plural, tá bom? Vamos embora, continuando. A expressão um ou outro leva sempre o substantivo e o verbo para o singular, tá aí. Aí eu tenho um ou outro caso, conturbava-lhe, caso, no singular, que é o meu substantivo, e o verbo também no singular. Um ou outro retirante, mais uma vez, no singular, apressava, mais uma vez, singular, os passos. Então, o que é que vai acontecer? A expressão um ou outro vai dizer a você que tanto o substantivo quanto o verbo virão obrigatoriamente no singular, tá certo? No mais, é sempre ter a regra geral em mente. Adjetivos, artigos, pronomes, numerais deverão concordar com o substantivo a que se referem. Professora, mas é muita coisa. Não há problema. Faça exercício. Se você fizer bastantes exercícios, aí sim você se dará bem na construção. Ou, melhor dizendo, em qualquer prova. Beijinho no coração. Até a próxima aula.